Olá, aqui é a Andréia, professora da classe Semear, da EBD da 8ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, e hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso Semear com a aula de número 3. Quem é o Espírito Santo? Como nós já estamos falando nas aulas anteriores, estamos trabalhando a Trindade. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, da mesma forma como Jesus e como Deus Pai, e ele tem uma missão diferente das outras duas pessoas. Enquanto Deus Criador tem a missão de criar, o Deus Pai tem essa missão, o Deus Filho, que é Jesus, tem a missão de salvar, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa, ele tem a missão de influenciar em nossas vidas. Então, quando a gente olha para a figura da terceira pessoa da Trindade, nós vamos entender melhor como que funciona essa questão da Trindade em nós. Quando nós oramos ao nosso Deus, que é o nosso Pai, por meio e por intermédio de Jesus Cristo, que foi a nossa ponte, que é a nossa ponte de ligação entre nós e Deus Pai, quando a resposta vem, ela vem através do Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós buscamos a Deus, buscamos a sua presença, nós queremos chegar até Ele por intermédio de Jesus, que é o nosso mediador. Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, que exerce esse papel de nos ligar novamente a Deus, vem através do Espírito Santo agir em nós. Então, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental, assim como as outras duas pessoas, mas no caso de o que eu faço, como eu sou influenciada, isso vem através do Espírito Santo. Então, quando nós oramos a Deus e nós recebemos uma resposta, a gente vai receber essa resposta de maneira mais concreta por meio do Espírito Santo. Quando você ora para Deus atuar na vida de uma pessoa que você conhece, para que Deus venha intervir em uma causa, é o Espírito Santo que vai vir aqui, no nosso lugar, na terra, nesse ambiente que nós vivemos, na vida e na intimidade das pessoas. É Ele que vai atuar. Por essa razão, o Espírito Santo, ele não tem forma assim como a primeira pessoa da Trindade, que é Deus Pai. Jesus, nós vimos na aula passada que ele é a expressão exata de Deus. Então, todas as vezes que nós formos pensar em Deus de uma maneira física, de uma maneira que eu consiga ver, que eu consiga tocar, nós estamos falando da pessoa de Jesus. Mas o Espírito Santo, ele é Espírito, assim como Deus Pai, ou seja, ele não tem forma. Ele vem, ele atua em nós através de tudo aquilo que Deus realmente já planejou para as nossas vidas. E quando a gente se coloca na presença de Deus, é o Espírito Santo que fala aos nossos corações. É o Espírito Santo que vem de fato entrar dentro de nossa mente, de nosso coração, da nossa intimidade e fazer com que nós possamos ter mais equilíbrio quando nós falamos das questões espirituais. O Espírito Santo, ele também recebe outros nomes nas Escrituras. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai perceber que em alguns momentos ele aparece com o nome Espírito de Deus, Espírito da promessa, Espírito do Senhor, Espírito de amor, Consolador e Santo Espírito. Reforçando que todas as vezes que o Espírito Santo ele é apresentado nas Escrituras, ele sempre vai aparecer com a letra E maiúscula. Quando você vê Espírito sendo citado nas Escrituras com E minúsculo, não está sendo mencionado o Espírito Santo nesse caso. Está falando de outros espíritos que não têm relação com o Espírito Santo em si. O Espírito Santo sempre será apresentado nas Escrituras com a letra E maiúscula. Falando agora sobre a sua manifestação. O Espírito Santo, como eu falei um pouquinho antes, ele tem uma função de realmente estar próximo de nós, no sentido aqui na prática. Quando eu me sinto consolada por Deus, é o Espírito Santo que está exercendo esse consolo sobre mim. Tanto que em João 14, o próprio Jesus fala que estaria indo embora, estaria após a sua ressurreição indo embora, mas que ele enviaria o Consolador.
Então, o Espírito Santo ele é o Consolador prometido. Mas, apesar dele estar sendo citado nessa ocasião como Consolador prometido, que Jesus estaria enviando a nós, não quer dizer que o Espírito Santo só apareceu em cena nas Escrituras nesse momento. Aqui é porque quando Jesus realmente volta aos céus, ele diz: vocês não estarão sozinhos, porque o Espírito Santo estará com vocês. É nesse sentido, não quer dizer que ele só apareceu nesse momento. Ele teve uma atuação mais destacada nas Escrituras após Atos 2, que é quando acontece o episódio do Pentecoste, que é o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. Mais uma vez, quero reforçar que não foi a partir de Atos 2 que o Espírito Santo também entrou em cena. Eu gosto de reforçar isso porque tem pessoas que pensam que o Espírito Santo ficou desaparecido durante toda a trajetória aí das Escrituras e apareceu somente quando Jesus cita que ele viria e quando ele de fato é derramado no Pentecoste. Nesse caso, ali são manifestações que aconteceram e que prevalecem até os dias atuais devido à questão de Jesus dizer que nós estaríamos com ele, ele estaria conosco. O Espírito Santo estaria presente em nós. Para você conseguir entender melhor essa manifestação de que ela só não é a partir de um momento das Escrituras para frente, você vai entender melhor agora quando eu vou falar de atuação. Como eu falei, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade e assim como Deus Pai e Deus Filho, ele tem os mesmos atributos de Deus. Então ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, tudo aquilo que nós estudamos na primeira aula. Sendo assim, o Espírito Santo ele estava presente na criação. Por isso que quando a gente lê Gênesis, principalmente na parte ali dos primeiros capítulos, quando Deus está criando todas as coisas, vem no plural. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos. Esse façamos está no plural justamente porque está incluído ali as três pessoas da Trindade naquela obra. Por essa razão, Jesus não passou a existir só quando ele nasceu, aqui há 2000 anos atrás, e nem o Espírito Santo passou a existir só depois, quando Jesus voltou para o céu e falou que enviaria um Consolador. Eles sempre estavam juntos. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele é manifestado também. Onde e como? O Espírito Santo ele agia em apenas três pessoas: no rei, no profeta e no sacerdote. Lembra que na aula passada eu falei que Jesus ele tem o ofício, ele assume esses três ofícios de rei, profeta e sacerdote? Porque essas eram as três pessoas de destaque naquele período do Antigo Testamento que tinham de fato uma conexão próxima com Deus, ou pelo menos deveriam ter essa conexão próxima de Deus. Então, o Espírito Santo, ele era enviado apenas para esses três personagens. E ele não habitava nesses personagens, ele apenas agia. Então, ele agia na vida do rei, ele agia na vida do profeta e ele agia na vida do sacerdote. O que isso quer dizer na prática? Que ele não ficava de maneira definitiva nessas pessoas. Essas pessoas, elas tinham uma ação, vamos dizer aqui um pouco entre aspas, temporária. Não que fosse totalmente temporária, mas o que eu quero dizer é que ele não habitava nessas pessoas. O Espírito Santo ele passa a habitar somente a partir do Novo Testamento, ali em mais especial a partir do Pentecoste. Essa habitação vem não apenas para um ou outro, mas ele vem para todos que estão em Cristo. Por essa razão, Jesus acaba com a sua obra, com tudo que ele fez, com a sua missão que ele realizou, quebrando essas barreiras, retirando tudo aquilo que nos separava de Deus. Por isso nós falamos que Jesus, ele é o que nos volta a conectar a Deus. É a ponte que nos liga novamente a Deus. Sem Jesus, nós não conseguiremos ter a ação do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa falar, eu só creio no Espírito Santo, eu só quero a ação do Espírito Santo e eu não quero nenhuma relação com Jesus. É impossível, porque isso só se torna possível quando você está em Cristo.
Estou em Cristo, eu tenho uma ligação direta com o Pai e tenho a ação do Espírito Santo na minha vida. Por essa razão, é muito importante você que está aprendendo agora sobre essas funções, essas missões da Trindade, de você entender onde cada um está, onde cada um age na sua vida. Por essa razão, tem muitas canções que a gente canta que sempre falam: Espírito Santo, age em mim, faça algo transformador na minha vida, porque realmente é o Espírito Santo que vai vir aqui no corpo a corpo com você para poder realizar a obra do Senhor na sua vida. Eu acredito que dá para você entender bem agora a missão de cada uma das pessoas, porque essa é a nossa última aula sobre Trindade. Falamos sobre Deus Pai na primeira aula, sobre Jesus na segunda e agora sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem com essa ação sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele estará nessa atuação conosco até a volta de Jesus. Por isso que Jesus fala que nós não estaríamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com a presença do Espírito Santo. E não apenas de uma maneira temporária, mas de uma maneira definitiva em nós. Sobre a habitação dele, que é algo que eu falei bastante agora. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que vem até nós e abre os nossos olhos espirituais para as verdades de Deus. É Ele que regenera a nossa vida. É Ele que nos traz de volta, nos tira daquela morte espiritual para uma vida espiritual. E essa ação, ela não é temporária. O que eu quero dizer? Que assim como era no Antigo Testamento, que ele apenas agia, hoje não. Hoje ele habita e ele habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós. E nós não vamos perdê-lo. Ele não é um visitante, ele não é temporário. Ele está em nós. É muito importante vocês entenderem isso, porque existem algumas religiões que afirmam que nós podemos receber espíritos. E o que eu quero enfatizar é que aquele que está em Cristo recebe apenas um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que habita dentro de você. O Espírito Santo jamais vai sair de dentro de você para dar lugar para outro Espírito. E por que eu falo isso? Porque acontece em algumas religiões, alguns tipos de manifestações que seriam possessões, seriam encarnações de espírito. E esses espíritos entram e esses espíritos saem da pessoa. E aí pode acontecer, como já aconteceu em alguma ocasião na vida com alguém aí, de falar: nossa, determinada pessoa, ela teve ela incorporou um espírito e ela era evangélica ou ela era crente. Como que isso pode acontecer? Então, isso é possível? Isso não é possível a uma pessoa que está em Cristo. A pessoa que está em Cristo, o Espírito Santo está dentro dela. O Espírito Santo não sai de dentro dela para que outro espírito entre. Isso é de maneira definitiva. É como se a nossa vida está já selada, ocupada com o Espírito Santo. Não tem isso de agora ele sai e outro entra. A Bíblia fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse um selo em nós. Assim como a gente vê que hoje não usa tanto cartas que tem o seu selo, mas aquele selo dava uma identidade para aquele documento, para aquela carta. Assim é o Espírito Santo em nós. Ele nos sela. Então, no mundo espiritual, quando outro espírito olha para você, olha para mim, olha para uma pessoa que realmente se rendeu aos pés de Jesus, ela enxerga naquela pessoa o Espírito Santo. Ele está selado, ele já está fechado ali com a questão do Espírito Santo. A pessoa, em outras palavras, ela não está disponível para nenhum espírito. Ela só está disponível para um, que é o Espírito Santo de Deus. É muito importante vocês entenderem isso, porque no decorrer da caminhada de vocês podem ter diversas dúvidas ou até passar por situações que possa vir essa dúvida.
E você precisa entender que o Espírito Santo, uma vez que ele entrou na sua vida, ele não sai mais. Ele não dá licença. Se acontecer isso com alguma pessoa que se dizia cristã, que se dizia de Jesus e aconteceu, o que eu posso te afirmar é que essa pessoa não era uma pessoa que realmente estava convertida, regenerada. Porque aqueles que estão em Cristo, eles são nova criatura, as coisas velhas não existem mais e tudo se faz novo. E com isso, uma das novidades que a gente recebe é essa posse do Espírito Santo em nós. Ele passa a habitar dentro de nós. Por essa razão, todas as nossas atitudes, elas passam a ter um certo equilíbrio, justamente porque o Espírito Santo, ele nos incomoda em determinadas situações. Quando eu estou diante de um pecado, o Espírito Santo vai me incomodar. Se eu estou conectada com Cristo, se eu estou vivendo uma vida que busca retidão, eu vou ficar incomodada com aquela situação e esse incômodo vem do Espírito Santo. É ele que me convence de que aquilo que eu estou prestes a cometer não é algo bom. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na nossa santificação, no nosso período que nós estamos aqui após o encontro com Jesus, de nos moldar, de trabalhar o nosso caráter, de trabalhar as nossas escolhas, para que nós tenhamos realmente esse equilíbrio, de não sairmos fazendo tudo da mesma forma como era antes, da mesma forma quando nós não tínhamos aberto os nossos olhos espirituais, quando nós éramos cegos. Hoje não, hoje a gente consegue olhar para as situações e ver as opções e entender qual que é aquela que de fato não apenas agrada a Deus, mas que é aquilo que também é o correto, que é o que Deus coloca em nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida mais saudável, uma vida equilibrada e principalmente uma vida conectada com Ele. Em Gálatas 5, se vocês puderem, vocês leiam a partir do verso 22, fala sobre o fruto do Espírito. E lá ele fala que o fruto do Espírito é o amor, é a bondade, é a benignidade, é a paz, é a alegria, é a fidelidade, é o domínio próprio, a paciência, a mansidão. São várias virtudes citadas ali. Algumas pessoas até falam os frutos do Espírito. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz e assim por diante. O fruto do Espírito não é no plural, ele é no singular. O fruto do Espírito é isso. E o que isso quer dizer na prática para você? Que quando nós temos esse encontro com Jesus, quando nós começamos a ter a ação do Espírito Santo em nós, todas essas virtudes, elas passam a fazer parte da nossa vida. Elas passam a completar o meu caráter. Eu consigo olhar para as pessoas com mais amor. Eu consigo ter domínio próprio, coisa que muitas vezes nós não conseguimos ter sem Jesus, sem a ação do Espírito Santo em nós. A gente muitas vezes quer responder aquilo que você ouve e não gosta, você quer ter atitudes imediatistas, e o Espírito Santo, ele vem com essa atuação do domínio próprio sobre nós. Por isso que é comum, às vezes, você ver uma pessoa que ouve desaforo e muitas vezes fica calada, porque ela tem Cristo ali, ela tem algo que faz ela meio que elevar de nível, não se atingir por determinadas situações, entender melhor o próximo e assim trabalhar melhor em si mesmo essas virtudes. Esse texto você encontra no Novo Testamento, em Gálatas, como eu falei, e é muito importante você conhecer o que o Espírito Santo promove em você. E algo que eu quero deixar aqui para a gente encerrar essa aula é que você possa buscar em Deus realmente essa intimidade, esse contato próximo, essa forma nova de viver, para que você consiga usufruir de tudo o que Ele tem para nós. O Espírito Santo está presente, o Espírito Santo está dentro de nós e Ele que nos ajuda a realizar coisas que nós jamais imaginássemos ser possível realizar. Eu quero deixar com você essa palavra, esse texto,
E desejo para você que você consiga realmente, nessas 3 primeiras aulas, entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo na sua vida. Reforçando que ele é apenas um Deus que subsiste em 3 pessoas com funções diferentes. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma excelente semana.